Analista político do portal Informe Blumenau, Alexandre Gonçalves, que está conosco aqui nesta manhã. Bom dia, Alexandre. Olá, Jorge, um grande abraço a você, um grande abraço a quem nos acompanha pelas ondas do rádio, aqui pela internet. Vamos fazer uma boa conversa sobre política. Que é sempre importante, né? Alexandre, quem esteve visitando Blumenau, né, no último final de semana, na sexta-feira, foi Carlos Bolsonaro, vereador lá do estado do Rio de Janeiro e, pelo que tudo indica, provável candidato ao Senado por Santa Catarina. Pois é, esses gestos, se havia alguma dúvida que ele viria a ser candidato, esses gestos que ele tem repetido deixam claro que Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio de Janeiro, sem nenhum vínculo com Santa Catarina, tem tudo para ser pré-candidato ao Senado pelo PL, partido presidido pelo governador Jorginho Melo. Foi uma visita meteórica, relâmpago, de pouca representatividade política, no momento que ele fez apenas uma visita oficial no gabinete do vereador Flávio Linhares, vereador ligado à ala mais bolsonarista do PL, caminhou por algumas partes da cidade e foi comer numa lanchonete, que é a lanchonete da família do próprio Flávio Linhares. Então a visita foi pouco representativa, mas ela diz muito. Ela confirma essa situação de que Carlos Bolsonaro deve ser mesmo o pré-candidato ao Senado por Santa Catarina e provavelmente com uma forte adesão. Agora também tem outro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também deve estar nas urnas do ano que vem, que é o Jair Renan, vereador com um mandato pífio, por enquanto, na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, que deve ser, sim, candidato a deputado federal, também por Santa Catarina, com quase nenhum vínculo com o nosso estado. Então, é importante também que o eleitor reflita se é isso mesmo que ele quer para ser se ele quer para serem os representantes do nosso estado em Brasília, na Câmara dos Deputados, no Senado, entendendo que o que está em jogo é a busca por representantes que defendam os interesses de Santa Catarina e que não defendam os interesses particulares de uma família que quer seguir ainda com influência política. E justamente no meio de muitas discussões que nós temos, e discussões importantes na capital federal, em Brasília, relativas à PEC da blindagem, discussão de projeto de anistia, tudo isso, né, Alexandre? Jorge, eu tenho refletido muito que nós tecemos muitas críticas ao Poder Executivo, nós tecemos muitas críticas ao Poder Legislativo, em especial ao STF, mas o Brasil precisa ter um olhar mais crítico para o Congresso Nacional, para os nossos legislativos. Tem que ter um olhar mais crítico para as nossas escolhas eleitorais. Então, o que a gente viu recentemente, nas últimas 3 semanas no Congresso Nacional, é um escárnio. Essa PEC da blindagem nada mais é do que defender político criminoso. E ainda é um escárnio tão grande que a decisão passa a ser dos próprios parlamentares sobre eventuais processos contra eles mesmos e ainda através de uma votação secreta. Então, é cuspir na cara do cidadão. Então, é importante que a gente passe a ter um olhar mais crítico. Há muito tempo, os governos, e não é só esse governo, o governo passado também ficou refém, e os outros governos estão ficando reféns do Congresso Nacional, em especial dessa entidade chamada Centrão, que ela flutua para um lado e flutua para o outro. E nesse momento nós temos uma bancada de extrema-direita muito barulhenta, muito ruidosa, que tem também atropelado todos os princípios da ética política, do bom senso político. Então é importante também, Jorge, é muito fácil a gente ficar reclamando, mas é importante que as pessoas entendam que se eles estão lá, é por conta das nossas escolhas. Então nós estamos falando de emendas secretas, de blindagem para se autoproteger, que é isso que está acontecendo. Ou seja, por que os políticos são diferentes do cidadão comum ao responder um processo criminal?
A gente pode até discutir, bom, para assuntos ligados à opinião, essa coisa realmente não pode, eles têm essa prerrogativa do mandato. Mas para os demais crimes, não. Então a gente tem visto, não é um caso isolado, envolvido com milícias, envolvido com rachadinhas, envolvidos com crimes ambientais, envolvido com agressões a mulheres e companheiras, estelionato. Isso a gente tem visto. E é isso que essa PEC da blindagem quer proteger. A partir o STF vai ter que pedir autorização para julgar determinados casos, e essa autorização vai ser através do voto secreto. Isso não existe. Isso já foi, num passado não muito longe, e já foi revisto pelos próprios parlamentares. Então a gente vê essa movimentação, a gente espera que não prospere. Depois tem o Senado, e a gente sabe que se passar por tudo isso, vai barrar no STJ, mas eu acredito que já vai parar no Senado por conta dessa reflexão. Então a gente percebe um Congresso muito ideologizado e muito na mão de interesses corporativos dos parlamentares. E o que isso, Alexandre, pode refletir para cá, para a nossa política municipal, regional, estadual? Reflete porque sempre repercute, Jorge. Então a gente vê... Pega a nossa Câmara de Vereadores. É um fla-flu entre vereadores discutindo situações de Brasília que não tem nada a ver com a nossa realidade. Mas também tem a ver porque as escolhas... É o blumenauense também que ajudou a escolher esse Congresso Nacional. É o blumenauense que ajudou a escolher o presidente da República, que ajudou a escolher os entes. Então tem, sim, tem uma repercussão. Mas é muito mais na esfera política da criação de narrativas do que fato concreto. Agora, a gente percebe cada vez mais um acirramento dos debates para tentar fortalecer uma extrema-direita que hoje não tem candidato a presidente da República. Esse é o fato. E muita gente de direita que não quer mais o PT está olhando isso com muita atenção, porque eles também não querem esses extremistas, eles também não querem o Bolsonaro de volta, porque já sabe o que aconteceu durante os 4 anos de mandato e já sabe o que eles pensaram. Então, a direita busca um candidato que possa chamar de seu. Hoje o nome mais viável é o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi ministro do Bolsonaro, mas tem tido uma postura bem centrada, sinalizou recentemente que não vai ser candidato, mas obviamente ele tem andado para ser candidato. Então, esses debates que estão em pauta para o ano que vem. Nós estamos falando, daqui a um ano já tem eleição de novo, e é uma eleição muito importante, onde a gente vai escolher presidente, nossos senadores, nossos governadores e os deputados federais e estaduais. Vamos vir aqui para a cidade, para a política local. Uma queda de braço entre Câmara e Executivo terminou na obrigatoriedade de se colocar em dia o pagamento do 12º. Na última sexta-feira, se não me engano, foram 22 milhões de reais que a Prefeitura teve que depositar no caixa da Câmara de Vereadores. Por que isso aconteceu, Alexandre? É importante, né, Jorge, que não é uma queda de braço entre a Câmara e a Prefeitura ou a Prefeitura e a Câmara. É uma queda de braço entre o presidente da Câmara, Ailton de Souza, o Ito, e o prefeito de Blumenau, e também o prefeito de Blumenau e a sua equipe de articulação política, o Egídio Ferrari. Ambos do PL. Isso é um assunto bom que a gente pode discutir. Uma coisa é a lei, Jorge. O que a lei sempre disse? O executivo, seja de qualquer esfera, federal, estadual, municipal, tem que repassar um percentual X para o legislativo e também para os outros órgãos, mas aqui é só para o legislativo, tem que passar um percentual X todo mês. É isso que determina a legislação. Esse valor que normalmente é repassado é superior ao que é gasto pela Câmara de Vereadores aqui no caso de Blumenau. E no final do ano, sempre se faz um acerto de contas e o valor que veio a mais volta para a Prefeitura. É isso que se diz a lei. Mas não é isso que acontece na prática em Blumenau e na maioria dos municípios ao longo da história. O Executivo só repassa o valor que a Câmara precisa para sua manutenção mensal.
E é claro, se eventualmente a Câmara tem alguma despesa extra, ela vai lá e recorre ao Executivo. Então isso sempre que foi que aconteceu. Mas por conta da diferença política entre o presidente da Câmara e o prefeito de Blumenau e sua equipe, acabou gerando esse impasse que é uma série de questões que foram acontecendo nos bastidores, que culminaram com exonerações, com chamada de secretário para prestar depoimento na Câmara de Vereadores, culminaram com CPI. Todo esse movimento acabou fazendo que o presidente da Câmara bancasse e buscasse que a prefeitura aportasse esse dinheiro. Esses 22 milhões, eles se representam cerca de 17 milhões, que era a diferença atrasada de janeiro até agosto, e os 5 milhões referentes ao valor de setembro. Mas esse dinheiro vai voltar para a prefeitura em algum momento. Isso está claro, porque a Câmara não pode inventar despesas. O que o presidente da Câmara já tem manifestado é que eles vão querer discutir e indicar para onde esse recurso vai ser aplicado. Isso não é constitucional. Essa é a grande discussão da emenda impositiva, que muitos vereadores sempre defendem, que existe parlamentar que defende também. Isso funciona no Congresso Nacional, mas aqui não funciona. E eu entendo que não deva funcionar mesmo, porque tu querer carimbar um recurso para A, para B, para C, talvez não seja a prioridade do Executivo, e aí sim vai fazer um balcão de negócios desse tipo de coisa. Então, discutir que esse dinheiro retorne para uma determinada área pode ser bom, mas aí é uma discussão que tem que estar alinhada com o Executivo, porque mal ou bem, Jorge, a gente sabe que o Executivo também conta com esse valor para pagar suas contas. Então, o Executivo vai ter uma dificuldade, ele está dizendo que vai ter que atrasar projetos importantes, mas o que vai acontecer na realidade é atrasar pagamento de fornecedor, atrasar alguma situação, e fora que dezembro já está logo ali para esse dinheiro retornar. Eu me lembro de uma época, Alexandre, que os vereadores destinavam recursos para associações de moradores através de emendas, e que a Câmara era muito frequentada. Mas era um acordo que tinham com o governante de plantão, com o prefeito de plantão. Bom, se tem esse acordo, está tudo certo, mas isso precisa estar acordado entre as partes. Então já aconteceu sim, e aí o que acontece é que isso acaba funcionando, as emendas vão para amigos, para eleitores, não que isso não seja correto, porque tem necessidades que são importantes, são de eleitores, está tudo certo. Mas o Executivo sabe onde está o cobertor dele, onde ele tem que usar aqui, usar ali. Então, por exemplo, vamos usar para a saúde, vamos usar para fazer determinadas coisas. Bom, essa é uma boa discussão que a Câmara pode fazer. Mas eu não acredito também que o vereador Ito consiga aglutinar junto aos seus pares um debate nesse sentido. O informe publicou na semana passada que o prefeito Egídio da Alemanha, onde ele cumpre a agenda institucional de divulgação da Oktoberfest, ele mandou mensagem para a base governista pedindo para a base se posicionar, para fazer reflexões sobre essa postura que o presidente da casa está tomando. Então, a gente tem que ver como é que vão andar os próximos capítulos. Até porque da base do governo que se manifestou sobre toda essa discussão foi só o líder do governo. Só o líder, e aliás, praticamente ele é a voz sozinha na Câmara de Vereadores para defender o governo nesse momento. O que a gente percebe, por exemplo, mas a gente já percebe, Jorge, isso também foi colocado lá no informe, uma reorganização da base governista, com alguns vereadores que eram da base do Mário voltando a defenderem. Por exemplo, o Almir Vieira. A gente tem visto o Almir Vieira já vestir a camisa do governo, o próprio Marcelo Lanzarin, a votação daqueles projetos voltados à população LGBTQIA+, que tinha análise dos vetos do prefeito. Os vereadores da base que votaram a favor do projeto, eles votaram a favor do veto. Isso significa que a base do governo voltou a ser rearticulada. Então, a gente percebe uma reorganização
né? E a gente percebe um grupo que está na oposição. Quem é o grupo que está na oposição? São os vereadores do PT, é o vereador professor Gilson, é a bancada do Novo, dependendo do assunto, e o vereador Ailton de Souza, do PL de Blumenau. É verdade. Agora, essa questão toda, tudo isso que vem acontecendo, está faltando articulação, está faltando um articulador entre executivo, legislativo? Está faltando conversa, Jorge, e a conversa passa por articulação, né? Mas o que a gente percebe é que falta conversa com os vereadores. Pessoas que tenham, respeitando o papel do legislativo, consigam também entender as demandas dos vereadores, e a gente sabe que as demandas às vezes são mais republicanas, às vezes são menos republicanas. Então, precisa ter jogo de cintura. Eu imagino que não deva ser uma tarefa muito fácil essa negociação diária. Eu entendo isso, mas é necessário para as coisas funcionarem. E desde o começo desse mandato do prefeito Egídio, mesmo se elegendo no primeiro turno e se elegendo com uma grande maioria, a administração municipal não conseguiu isso ao longo desse tempo. E ainda não consegue. Então, mesmo os vereadores da base, que estão na base, eles ficam meio constrangidos em algumas questões por conta de falta de conversa, que nada mais é que falta de articulação. E a inexperiência do prefeito Egídio com o executivo, né? Lembrando que o prefeito foi eleito deputado estadual, estava 2 anos no cargo pela primeira vez na política e já foi eleito prefeito de Blumenau. A gente pode atribuir a uma certa inexperiência dele, né, no meio desse turbilhão todo que aconteceu nesse período, a todas essas situações que vêm acontecendo? Sim, Jorge, também, apesar que o fato de passar 2 anos como parlamentar, como são os vereadores, já teria que ter dado pelo menos uma visão assim, poxa vida, eu quero ser ouvido. Ele foi deputado, ele queria ser recebido pelo governador Jorginho, ele queria ter essa conversa sempre. Então, eu acho que ele tem que passar a entender também esse espaço. Então, sim, tem inexperiência. O perfil do prefeito Egídio é um perfil que não é de político, mas ele optou por entrar na esfera política. Eu não sei qual é o nível de participação dele nessas conversas políticas. Normalmente não são feitas por ele, mas só que, pelo menos, ele precisa perceber e dimensionar, claro, na avaliação dele, não é na minha, os prós e contras do que está acontecendo. Se ele acha que está tudo bem, bom, aí não tem o que fazer, aí passa a ser a responsabilidade dele. Se ele não acha, ele tem que entrar em campo para costurar. Isso a gente vê muito acontecendo, que claro que tem emissários para negociar, mas se a coisa está feia, tem que entrar um mandatário para conversar. Isso é histórico na nossa democracia. Então, agora, ele tem que entender que a reverberação não está sendo positiva para ele. Isso eu não sei se ele tem essa clareza ou não. Bom, e o PL em Blumenau, hein, Alexandre? Dividido, né, entre o presidente da Câmara e o prefeito da cidade. Uma outra situação que chamou muito a atenção também foi o que o prefeito de Blumenau do PL pensa sobre uma unidade de saúde, a policlínica, oferecida pelo governo federal, e o que pensa o prefeito de Indaial, do mesmo partido. A gente sempre, quando fala em mesmo partido, entende a mesma ideologia, né? Que para o prefeito de Indaial não há custo a mais, muito pelo contrário, há uma oferta a mais e por isso ofertou a cidade de Indaial para receber e vai receber a policlínica regional. Numa mesma legenda, numa mesma, a gente imagina, ideologia, entendimentos muito diferentes. Jorge, vamos tentar dividir em 2 assuntos, porque são 2 assuntos importantes que precisam ter análise. Vamos falar primeiro da policlínica, depois para o PL. Não é incomum, Jorge, num mesmo partido ter entendimentos diferentes sobre determinadas coisas. Isso é muito comum. Muito. É muito mais comum que a gente pensa. E isso não é necessariamente nocivo.
Não é necessariamente. Pode ser alguns problemas, mas não é. Sobre a policlínica regional, se gerou um desgaste por uma falta de habilidade no trato do negócio e na comunicação. Eu entendo até ser legítimo o prefeito Egídio Ferrari não querer a policlínica na cidade. Entendo ser legítimo, é um direito dele, ele tem o poder da caneta, ele sabe as suas demandas, está trabalhando lá para criar lá o hospital, a parceria com o Hospital da FURB, o Hospital Santo Antônio vai ter um reforço forte em breve, já investe bastante na saúde, então ele teria o direito de dizer, olha, eu entendo que nesse momento Blumenau não é a nossa prioridade, e até porque é uma policlínica regional. Lembrando que essa policlínica só foi solicitada em Blumenau porque houve um pedido de Blumenau. Esse pedido foi assinado por um vereador, ex-secretário de Saúde, Marcelo Lanzarin. O terreno que foi recusado pelo governo do estado foi doado pelo prefeito anterior. Era da prefeitura, obviamente. Foi encaminhado à Câmara pelo prefeito Mário Wildebrandt. Então, não saiu da cabeça de ninguém do governo federal para fazer essa policlínica. Não. E o que se optou... Então, estou falando tudo isso para dizer que eu entendo que é legítima a posição do prefeito Egídio, mas ele tinha que ser claro, ser objetivo, e uma das coisas era... Ele foi para as redes sociais falar uma coisa que... Há questionamento, sim, sobre como é que vai ser o funcionamento, mas antes dele se manifestar, talvez ele devesse confirmar-se a isso. Nós já confirmamos, né, que não é bem isso. Não, a gestão vai ser tripartite. Ah, mas pode sobrar mais para a cidade que cede. Bom, tem essa possibilidade e tudo. Mas essa era uma discussão que um gestor que deveria fazer? Ir lá no Ministério da Saúde ou na Secretaria de Estado da Saúde e dizer assim, como é que funciona esse troço aqui? O que vai sobrar para mim? Tá, eu ganho mais ou eu perco? Ele tinha que ter feito isso. Mas eu entendo que ele não fez esse movimento muito por conta dessa loucura que não pode... eu vou fazer isso, eu vou enaltecer um programa do governo federal. É essa lógica que eu entendo que prevaleceu, infelizmente. Ponto. Indaial não tem mesmo estrutura de saúde que tem Blumenau. Então, é também louvável que qualquer um desses prefeitos queira trazer isso. E é provável que o prefeito Silvio tenha feito essa conversa. Pomba, mas peraí, o que eu vou ter que pagar? Não, mas não, o governo do estado vai aportar ao governo federal e ele está apostando nisso. E lembrando que não é uma coisa para hoje, é uma coisa que tem agora, tem que ter a doação, tem que ter a construção. Então, ainda é uma coisa a médio e longo prazo. Então, ele entendeu para o município dele, né, que isso era importante. Então, fazendo esse paralelo, eu não vejo problema essas diferenças. O problema é ideologizar um projeto só por ser de um governo que não é das mesmas cores que tu. E foi isso que aconteceu. E talvez não ter lidado bem com esse assunto. Então, dito isso, vamos lá para a questão do PL. Partido, eu não sei se quem pensou essa palavra pensava nesse ninho que se transformaram os partidos políticos, mas todos os partidos, mais ou menos, têm as suas grandes diferenças. E então, o que a gente percebe nesse caso? Lembrando, Jorge, fevereiro do ano passado, quem era o PL em Blumenau? Não tinha. Era só o Ito e o Ivan Nats. Não tinha PL em Blumenau. E mesmo assim, o Ito brigava com o Ivan Nats brigava com o Ito, te lembra? Sim. Né? Então, aí, do nada, era um partido que era o PR, que já foi vice do Lula, com o José Alencar lá atrás. Então, o que a gente percebe? Aí, do nada, filiou o Mário, do nada, filiou o Egídio, pré-candidato, e incorporou. Então, tem muitos interesses diferentes. E existem dois PLs. Tem o PL pragmático e tem o PL dos extremistas. E posso dizer um terceiro, que é aquele que tenta se equilibrar no meio desses dois, que me parece o caso do prefeito Egídio Ferrari. O prefeito Egídio Ferrari, ele não é um extremista. Mas ele tem tentado se equilibrar nessa linha para não desagradar, né, o eleitor mais extremista. E tem o PL, que é um PL
que é de direita, que tem visões conservadoras, mas que não é extremista, né? Então, a gente percebe que isso é muito normal. Então, o PL cresceu, era um partido que não tinha muita representatividade até o começo do ano passado, e ganhou poder. Então, tu encorpa muito. E aí há muita diferença. Então, a gente percebe, e remetendo à tua primeira pergunta sobre o Carlos Bolsonaro, o próprio governador Jorginho Melo, que é o presidente estadual do PL, tem manifestado, ele tem sido muito criticado por uma ala que não quer que esses paraquedistas políticos venham para cá. Então, é normal ter essa diferença, só que como tem um grupo de extremistas dentro, eles fazem mais barulho e mais contradição. Alexandre, podemos ter uma nova dobradinha Mário e Maria no ano que vem? Podemos, Jorge. Tudo se encaminha nesse sentido. Vamos lá. O que tem garantido hoje? Mário Hildebrand está no PL, é pré-candidato a deputado estadual na Assembleia Legislativa e tem trabalhado muito, tem ganhado muita visibilidade e eu repito o que eu digo, é favorito para a disputa do ano que vem a uma vaga na Assembleia Legislativa. Há uma movimentação já bastante grande, bastante acertada, que a Maria Regina será filiada no Republicanos. Por quê? Maria Regina é uma tucana histórica, mas o PSDB está se desmantelando e cada vez mais ele vai perder muita força até começar o processo da eleição. E ela está sendo cortejada numa articulação também do governador Jorginho Melo, que tem no Republicanos um partido satélite do PL. Então já houve uma conversa em Florianópolis, já houve uma conversa em Lages e houve uma conversa em Blumenau recentemente, sem ser esse domingo passado. A Carmen Zanotto, que é do Cidadania, que vai para o Republicanos também, vai presidir o Republicanos no lugar do Jorge Guetem, veio aqui formalizar mais uma vez essa conversa com a Maria Regina, com a sinalização dela ser pré-candidata a deputada federal. Que é um projeto também que, se o governador Tarcísio de Freitas for candidato à presidência, e for candidato à presidência pelo Republicanos, partido que ele está hoje, que ele pode ir para o PL, bom, isso alavanca muitas candidaturas aqui em Blumenau. Mas seria a primeira eleição de Maria Regina com seu nome na urna. Maria Regina é uma pessoa que tem muita vivência da política pública, mas como participante de processo eleitoral vai ser a primeira. Ela foi candidata a vice nas duas últimas vezes, mas com candidato a vice tem pouco impacto eleitoral. Então, se encaminha para ter uma dobradinha pela sinergia pessoal que os dois têm. Mas outros candidatos do PL e outros candidatos da direita devem surgir aqui. Por exemplo, João Paulo Kleinobin. João Paulo Klein é um nome, ele tem se manifestado que quer ser candidato a deputado federal. Ele tem sinalizado isso nesse sentido, só que ele está sem partido e o seu destino pode ser o PL ou Republicanos. Tem o próprio presidente da Câmara, Ailton de Souza, e o próprio Egídio Beckhauser, um está falando que é estadual, o outro está falando que é federal, mas eles estão ali para qualquer uma dessas vagas. Também pode ser, né? Então ainda tem coisa para acontecer. Então, vai ter a dobradinha Mário e Maria? Não, pode ter. Né? Pode ter. Mas vão ter outras dobradinhas também. O Mário não... Quem quer ser eleito parlamentar não fecha a dobradinha, ele abre dobradinhas. Enquanto as mais tiver, é melhor para o candidato. Décio Lima, novamente pré-candidato a governador pelo PT. Podemos ter uma nova surpresa? Eu não acredito de nova surpresa, mas sim, Décio Lima vai ser o candidato. Agora, é o nome mais visível do PT em Santa Catarina. Já concorreu 2 vezes e levou o PT para um segundo turno histórico no estado. Ele tem um bônus para curtir, que é o fato dele garantir um palanque de quase 3 semanas para o então candidato Lula à presidência em Santa Catarina. Um palanque que garantiu ao petista um dos maiores comícios do segundo turno no Brasil. E que garantiu para o presidente da República hoje mais de 1 milhão de votos
num estado conservador como Santa Catarina. Então ele é o candidato natural. Não tem outro nome que tu diga assim, não, mas esse aqui, não tem. Realmente não tem. Agora, a conjuntura do ano de 2018, 2022, não tende a se repetir. Não tende a se repetir, porque lá se pulverizou o voto de candidatos à direita, se eu não me engano, tinham 5 ou 6 competitivos, e o Décio correu numa linha. O que parece que vai acontecer é uma disputa do governador Jorginho atraindo um arco de aliança importante com o candidato do PSD, o João Rodrigues, e a terceira candidatura vai ser uma candidatura de esquerda, provavelmente é Décio Lima. É importante perceber se o PSD vai ter ou não candidato a presidente da República. Se fala muito no nome do Ratinho Júnior, tem o Eduardo Leite, né? Se o PSD não tiver candidato à presidência da República, a candidatura de João Rodrigues vai subir no muro. Porque tu ser candidato, né, sem ter um candidato a presidente puxando é difícil, é complicado. Então ainda tem muita coisa para acontecer. Agora, eu entendo que as condições da eleição passada não se repetirão nessa, mas mesmo assim o Décio é o nome mais importante da esquerda aqui em Santa Catarina. Alexandre, para fechar, este ano, né, o deputado estadual Ivan Nats entrou na disputa por uma vaga a desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Esse processo está em andamento, já teve o primeiro passo, né, de todo esse processo. Quais são os principais desafios dele nesse processo todo? Ele ficou com a imagem um pouco arranhada, porque ele participou de uma sabatina do Pleno, que necessariamente não precisava ter acontecido, porque só tinham... A sabatina se justifica quando há mais candidatos do que vaga. A vaga eram 12, tinham 12 candidatos. São 12 vagas para 12 candidatos. Então não precisava acontecer a sabatina. E ele teve um desempenho não muito bom na sabatina. Sabatina chama a atenção quem está ali na frente. Ele já disparou contra a OAB, contra aquele estilo bem dele, e ele já está estabelecendo uma luta entre capital, OAB da capital, e OAB do interior. Agora, a eleição dele é a partir de agora. O Ivan Nats tem que conseguir os votos necessários dos seus colegas advogados. E para isso, ele precisa estar entre os 6 mais votados. Então, a questão da votação no Pleno arranhou um pouco a imagem, mas arranhou um pouco a imagem porque se esperava que o desempenho dele fosse melhor. Mas o desempenho que vale é agora. Então, tem que ver, ele vai ter, se eu não me engano, a eleição no final de outubro, ele tem um processo para percorrer Santa Catarina, que ele já está fazendo, para tentar estar nessa lista sêxtupla. Nessa lista sêxtupla, vai para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça separa 3. Então, a gente não sabe o que vai acontecer no Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça vai estar muito muito de olho nessa votação que o Pleno, nessa sabatina que o Pleno fez, mas também na votação que eles vão ter dos colegas advogados. E se eles entenderem, Ivan vai para a lista tríplice. Se o Ivan chegar na lista tríplice, ele deve ser desembargador, porque aí é o governador Jorginho que indica entre esses 3 nomes que chegam para ele, e o governador Jorginho já disse que seria o Ivan Nats o candidato dele. Mas agora é no voto, e é no voto dos colegas, não é do eleitor em geral. Então, é um voto mais selecionado e, portanto, mais difícil. Que eleição difícil, né? Que eleição complexa, e dessa vez é uma eleição que está bastante politizada, porque tem um político importante concorrendo. Exatamente. Alexandre Gonçalves, obrigado pela tua participação nessa manhã. Jorge, obrigado a você, obrigado a quem nos acompanhou, a paciência aqui, e uma ótima semana de trabalho. Alexandre Gonçalves, jornalista, analista político do portal Informe Blumenau, conversando com a gente sobre política aqui na nossa cidade e região.